É uma benção ser vovô, né? Eu falo pra você. Bom dia, irmãos. Mas, irmãos, estamos muito felizes hoje em estar na casa do Senhor. Não sei você, mas eu, com certeza. É sempre uma alegria estar com o povo de Deus, ouvir das coisas de Deus e falar das coisas de Deus. Nós temos compartilhado com a igreja e hoje eu gostaria de encerrar, ou não encerrar, né, mas concluir a proposta de reflexão sobre o assunto influenciando ou sendo influenciado. Uma pergunta: você está influenciando ou sendo influenciado? Mas não escolha uma. Eu creio que, de alguma forma, nós devemos influenciar e, de alguma forma, devemos ser receptíveis às influências. Mas a pergunta, então, deveria ser: o que está te influenciando ou no que você está influenciando? Então, vamos abrir novamente o texto de Levíticos, capítulo de número 20, e vamos ler os versos de número 22 e 23. Levíticos, capítulo de número 20, versos de número 22 a 23. Se você encontrou, vamos nos colocar de pé e vamos acompanhar a leitura desse trecho. Levíticos, capítulo 20, versos 22 e 23. Diz-nos assim a palavra de Deus: Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual eu vos... Desculpe, irmãos, eu não fiz o que você e eu deveríamos fazer quando começamos o culto. Desligar o nosso celular. Então, perdoe. Não siga o meu exemplo, tá? Eu vou fazer o que eu estou mandando você fazer. Voltando. Levítico 20, 22 e 23. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Vamos orar. Querido Pai, nos abençoe nesse momento em que temos diante de nós a Sua palavra, que o Teu Espírito nos guie nesse tempo onde vamos refletir através dela e que nossos corações sejam receptíveis e que possamos, ao final, entendermos melhor o que o Senhor espera de nós e o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Tua palavra foi escrita para nos orientar, então que ela cumpra o seu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, podeis assentar. Eu creio que é muito importante nós entendermos isso. Nós temos pessoas, o mundo, um sistema que nos influencia. Mas da mesma forma que esse sistema, pessoas, o mundo nos influencia, nós não somos elementos passivos. Nós devemos entender que somos elementos ativos. Ou seja, se tem uma força influenciadora que vem sobre nós, nós devemos identificar essa influência, sermos receptíveis àquelas que vão nos identificar com o propósito de Deus, mas também não só sermos receptíveis a elas, mas passarmos também a sermos ativos, ou seja, identificados com elas, influenciarmos as outras pessoas a elas. Deve ser assim. Nós não somos nem passivos quanto a influências e também não devemos ser passivos quanto à necessidade de sermos influenciadores. Entendeu isso? O mundo nos influencia. Temos de discernir o que é de Deus, o que não é de Deus.
Mas o mundo espera também que nós sejamos influenciadores. Pelos valores bíblicos, irmãos, que temos observado, entendemos que toda a influência bíblica e toda a influência que Deus quer ter sobre nós, ela é correta, ela é boa, ela é perfeita. Ela tem por propósito nos abençoar. Ela tem propósito nos dirigir, nos tornar sábios, a fim de que tenhamos uma vida feliz. Então nós entendemos que esses valores são importantes, eles são necessários. Para quê? Para a preservação da moral, para a preservação da família e, consequentemente, para a preservação da sociedade. Então nós bem entendemos que nós vamos colher as consequências das nossas atitudes. O que nós somos diz o que cremos. O que nós fazemos diz no que e de quem estamos sendo influenciados. E se nós entendemos, nós cristãos, que a Bíblia é a melhor influência e os valores bíblicos é a única boa influência que nós podemos ter, então nós cristãos o que precisamos fazer? Sermos agentes influenciadores. Se nós queremos uma sociedade de boa moral, se nós queremos uma família estruturada e feliz, se nós queremos pessoas felizes, então nós temos que entender que nós somos agentes que promovem isto. Se as pessoas colhem aquilo que elas plantam, nós temos que ensiná-las o que plantar, para que elas possam então colher. Mateus capítulo 5, versos de número 13 a 16, a Bíblia nos afirma e a Bíblia nos ordena sobre esse princípio. E o que nos diz esses versículos? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus quer mostrar ao mundo que existe uma vida feliz e que para haver felicidade não precisa pecado. Nós não precisamos ser dirigidos pelas concupiscências da carne. Nós não precisamos ser dirigidos pelas nossas ambições, pelo aquilo que alimenta prioritariamente os nossos desejos carnais. Nós podemos, através das coisas lícitas, das coisas honestas, das coisas morais, sermos pessoas felizes. E Deus nos escolheu a sermos estas testemunhas ao mundo. Deus nos escolheu para mostrarmos para o mundo que nós podemos ser felizes sem pecar. Há muitas pessoas que entendem que elas não podem ser felizes sem um vício. Elas não podem ser felizes sem a imoralidade. Elas não podem ser felizes sem dinheiro. Elas não podem ser felizes sem as coisas do mundo. E a Bíblia diz que isso é possível. E Deus espera que nós possamos ser o exemplo para esta geração de que isso é uma verdade. Porque os nossos atos estão inspirando pessoas. Porque existe uma coisa comum entre todas as pessoas. Todas desejam a felicidade, não é verdade? E todas estão buscando a felicidade. E por isso Deus diz, resplandeça a vossa luz. Essa graça que foi manifestada a nós, essa vida que nós conhecemos agora, ela precisa agora ser vista pelas pessoas para que elas possam ser inspiradas a este modelo.
Eu creio que a sociedade, desse dia, nos sugere uma reflexão. Dia dos Pais. Talvez você vai dizer assim, é um dia comercial. É um dia com interesses comerciais. Ah, Dia dos Pais são todos os dias. Isso é verdade. Mas eu creio que Deus não é contra a celebração. Por outro lado, quando a gente estuda o Velho Testamento, cada coisa boa que acontecia, eles criavam uma celebração. E a Bíblia nos ensina, Deus é um Deus celebrativo. A Bíblia ordena, celebrai ao Senhor. Então, não é errado celebrarmos. E, sobretudo, celebrarmos aquilo que a Bíblia nos propõe como algo significativo. E eu creio que há textos que eles são muito específicos aos pais. E a Bíblia trata de uma forma muito singela essa figura e dá a ela um grau de importância e responsabilidade. Então, eu creio que nós, como cristãos, devemos nos apropriar dessa oportunidade para, através dela, estarmos dizendo às pessoas o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Eu sei que hoje existe uma sociedade que está se tornando muito complexa. Muitas escolas hoje, eu não sei se a maioria, mas muitas escolas ontem tiveram as suas celebrações, né? Mas elas não fizeram o Dia dos Pais, fizeram o Dia da Família. Por quê? Por causa desses modelos de família que têm surgido, ou seja, 2 mulheres se casando, 2 homens se casando. Então, Dia dos Pais parece que se tornou agora, usar esse termo, vai ofender alguém, então não queremos ofender ninguém, então vamos criar o Dia da Família. E nós podemos ser passivos em relação a isso, nos silenciarmos diante disso. Mas eu volto a dizer, nós não somos passivos, nós somos ativos. Amém? Então nós temos que, nesse dia, dizer o que a Bíblia diz sobre esse tema. E a Bíblia difere o homem da mulher, como também difere o ministério do pai e da mãe. A Bíblia difere. E ela atribui importância. E ela atribui também no sentido de orientações para como esse ministério deve ser desenvolvido. Então, para Deus, quando Deus criou o homem recebeu essa missão de se unir a uma mulher e formar uma família. Então, na Bíblia tem o pai, sim, amém? Então, e hoje é um dia que nós devemos pensar sobre esse assunto. Eu sei que nós estamos falando para os pais, mas é um dia que nós, como família, devemos pensar sobre esse assunto. E mesmo que você não é o pai, você é a mãe, mesmo que você não é o pai, é o filho, você deve pensar e valorizar esse tema e ser um agente influenciador desta verdade que a Bíblia nos apresenta. Quando Deus criou o homem, Ele deu a ele uma missão. E dentro as várias características dessa missão, Ele deu ao homem a missão de multiplicar. De gerar uma posteridade. Mas eu creio que quando Deus deu ao homem essa missão, e logo o homem não faz nada sozinho, amém? Não estamos pensando, mas estamos dizendo, Deus deu ao homem essa missão. E graças a Deus deu uma ajudadora idônea, que torna possível que essa missão seja feita. Porque sozinho nós não vamos fazer isso, vamos? Não vamos. Então nós temos a ajudadora que nos ajuda nessa missão. Mas qual o grande desejo de Deus? Encher a terra simplesmente? Não. O grande desejo de Deus era multiplicar na terra pessoas que fossem a imagem e semelhança dele, Deus. É encher a terra de adoradores. É encher a terra de pessoas dignas, de pessoas com moral, de pessoas com bons princípios. E Deus falou ao homem, olha, você tem essa missão de multiplicar.
pessoas com essas características, semelhantes a mim. Eu sei que o pecado trouxe muitos problemas para nós cumprirmos essa missão, mas o pecado não nos isentou dela, ela ainda existe. O pecado trouxe dificuldades, mas não tirou-nos a missão, ela permanece. Nós nascemos para glorificar a Deus e devemos continuar glorificando e buscar glorificar. Nós nascemos para multiplicar, para encher a terra de pessoas à imagem e semelhança de Deus. Por isso, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus falando aos pais. E ele lá está escrito: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, a Bíblia vai dizer, você deve ser sensível e receptível à influência da palavra de Deus. Você deve entender que aqui estão os valores corretos e aqui está o modelo correto de vida. E você deve aprender na palavra de Deus e com a palavra de Deus esses princípios. E o que você deve fazer é aplicá-los na sua vida. E só aplicar na sua vida não, ela continua. E os ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E eu creio que aqui, irmãos, está mais do que um formalismo, um ritualismo religioso. Deus está dizendo, olha, você deve aprender da palavra de Deus, você deve se submeter a esse ensino da palavra de Deus, e agora você deve, através da sua vida e também do seu falar, você deve influenciar a próxima geração a fazer o mesmo. Então, o primeiro ponto aqui importante. A Bíblia diz que você tem um papel importante, você deve influenciar os seus filhos a serem o que Deus quer que eles sejam. Mas ela vai dizer, você deve ensinar os seus filhos a partir do que você tem aprendido com Deus e através daquilo que tem influenciado de uma forma objetiva e direta a sua própria vida. Não é faça o que eu quero, o que eu mando, não faça o que eu faço. É faça o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo é o que Deus tem mandado. É o que Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Me imite, porque o que eu estou sendo é o que o Cristo me disse que eu devo ser. Então, você, pai, você precisa ser influenciado pela palavra de Deus. Se você quer ser um bom pai, se você quer o melhor para os seus filhos, você tem que ser influenciado por esse livro. Porque esse livro vai dizer como pessoas podem ser verdadeiramente felizes. Eu sei que você tem ambições profissionais para os seus filhos, mas existe uma coisa que está acima das ambições profissionais. Ele pode ser um médico, ele pode ser um engenheiro, mas antes de tudo, ele deve ser um homem segundo o coração de Deus. E isso é importante. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai falar-nos sobre essa prática e sobre essa exortação. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lois e na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Ele diz, você deve mostrar, testemunhar de forma prática esta fé em Deus. E ele está dizendo, olhe para a vida da sua avó, olhe para a vida da sua mãe, elas viveram por este caminho. Então, continue vivendo por esse caminho, não porque a sua mãe viveu, não porque a sua avó viveu, mas porque é isto que Deus quer que você viva. Ele está dizendo
que nós, filhos, temos que imitar os nossos pais. Mas imitar os nossos pais se eles estão imitando Cristo. Porque se eles não estão imitando Cristo, não é uma boa influência que eles estão tendo sobre as vidas dos seus filhos. Porque o modelo melhor não é o meu modelo. E você deve entender isso, não é o seu modelo. O modelo melhor é o modelo de Deus, para a vida dele. Para a vida dos nossos filhos, para as nossas vidas. É o melhor modelo. Então, Paulo está dizendo, segue a fé. Não fingida, não religiosa, mas uma fé prática. Porque nós somos bons discursadores de fé, não é verdade? Filho, me obedeça, porque Deus diz que o filho deve honrar o pai e a mãe. A gente gosta desse versículo, né? Todos nós pais. Qual pai que não gosta desse filho? Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Olha, filho, você deve respeitar-me como pai, porque Deus disse, se você não respeitar, as coisas vão ser ruins para você. Mas sabe, junto com isso, Deus diz, eles devem te respeitar, mas o maior respeito que você deve se dar em relação a eles é ser um exemplo da influência de Jesus Cristo na sua vida e através da sua vida. E esse é o problema, irmãos. Eu creio que há uma ordem de Deus aos filhos ouvirem os seus pais. Há uma ordem de Deus ao pai. Falem aos seus filhos. Então, nós podemos claramente entendermos que o primeiro e o principal agente influenciador no mundo é a família. O primeiro e o principal agente influenciador neste mundo é a família. E eu vou além. A sociedade que estamos inseridos e os valores que ela tem são resultados dessa influência ou desta omissão de influência. A escola não tem a responsabilidade de influenciar nossos filhos moralmente. Não podemos confiar a eles essa missão, não é deles. Deus não disse aqui na sua palavra, forme o seu filho em medicina, forme o seu filho em engenharia, forme o seu filho em arquitetura, ensine o seu filho a somar, ensine o seu filho a multiplicar. Deus não se preocupa com isso. E nem fala-nos através da palavra de Deus com isso. Mas ele diz, influencie o seu filho moralmente. E ele diz, e esta é a sua responsabilidade. Não é da escola. Você não deve ser um educador intelectual dos seus filhos. E nem a escola um educador moral dos seus filhos. Nós estamos invertendo. A família é uma educadora moral dos filhos. E a escola é uma educadora intelectual dos filhos. Essa é a forma como Deus trata na sua palavra. Mas você percebe que o governo e as instituições públicas estão querendo, reivindicando esse direito de serem agentes influenciadores da moral? Percebe isso? Mas por que será que eles estão reivindicando isso? Sabe por quê? Porque os pais não estão fazendo. Irmãos, tem várias pessoas aqui que trabalham no ofício de professoras, são pedagogas. As crianças que estão chegando nas escolas, elas estão totalmente desajustadas, sem nenhum valor moral. Um comportamento reprobo. São delinquentes. Eu nem vou perguntar para a Érica como ele se comporta, que ela poderia trazer relatos aqui muito tristes e outros professores. São pessoas que não respeitam nada.
E nem ninguém. Agora eu pergunto, o problema é que a escola não está formando moralmente e adequadamente essas crianças? Não, sabe o que é? A família não está cumprindo o seu papel. E quando a família não cumpre o seu papel, vai sobrar para quem? Para o Estado. Aí o Estado vai fazer aquilo que muitas vezes nós não queremos. Eles vão querer implementar a igualdade de gênero e você vai dizer, não, não aceito. Mas na hora de você influenciar, você se silenciou. Você não fala, nós vamos falar. Quando nós deixamos um espaço vazio, o inimigo entra e usa o espaço vazio. É verdade. Se você não influenciar o seu filho, alguém vai influenciar. Porque ele é receptível à influência. Passivo de influência. E o diabo sabe disso. E o mundo jaz no maligno. E não espere que do MEC, da Secretaria de Educação, vai haver leis que se identificam conosco. Mesmo que o presidente da República tenha boa intenção, ele não consegue controlar tudo. E nem todas as pessoas. Tinha uma professora na escola da minha esposa que estava ensinando do primeiro, da quarta até a 7ª série. Sabe o que ela estava ensinando de educação moral? Educação artística. Como fazer greve. Para as crianças de 2º, 3º e 4º ano. 2º, 3º e 4º ano. Como fazer greve. Estava no diário de classe. Hoje a aula, como fazer greve. Se nós não influenciarmos os nossos filhos, alguém vai influenciá-los. E se nós não chegarmos primeiro, o diabo está esperando essa oportunidade. E se nós não ensinarmos os nossos filhos e colocarmos no coração deles verdades para que eles possam ouvir isso e repugnar isso, eles vão ser receptíveis a isso. Essa é a verdade. Irmãos, esse é um problema. Não estamos influenciando a nossa família, mas outros. Pode perceber isso. Pais passivos vão ver dos filhos coisas que eles não ensinaram. Mas quem ensinou? Alguém. Seu filho já chegou com os comportamentos, com os pensamentos, com as palavras esquisitas? Certamente eu já tive essa experiência. O problema não é reconhecer essa palavra esquisita, é entender que se nós não chegarmos primeiro, vai ser difícil tirar o que primeiro foi plantado. A Bíblia diz, nós não temos responsabilidades para com os nossos filhos de instruí-los intelectualmente. Nós não temos, Deus não nos deu essa responsabilidade. Porque os dons são diferentes e cada um os tem. Uns têm dons de ensino e nós talvez não tenhamos. Meu pai era semi-analfabeto. Eu me graduei muito acima do que meu pai se graduou. Meu pai tinha 6 meses de escola rural. E eu estou tendo a chance de fazer mestrado. Mas eu não queria e nem devo esperar do meu pai que ele me ensine uma faculdade, me gradue em mestrado, doutorado. Mas a Bíblia diz que eu devo esperar do meu pai que ele me influencie moralmente, que ele forje o meu caráter. E é isso que a Bíblia diz para mim, e é isso que a Bíblia diz para você. Essa sociedade desajustada é fruto de famílias desajustadas. Porque a família é o primeiro ambiente de influência. Eu não estou dizendo que você é culpado pelas escolhas que os seus filhos vão fazer depois das suas maiores idades. Mas a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Ela está dizendo, influencia novo, porque velho é mais difícil. Nós temos que rever nossas prioridades.
Às vezes estamos gastando muito tempo para que os nossos filhos tenham boa comida, boa casa, boa roupa, boas escolas, mas não estamos gastando tempo nenhum para que eles tenham bom caráter. E o que vai fazer diferença na vida deles não é se eles vão ter boa ou má escola, o que vai fazer diferença na vida deles é se eles têm ou não um bom caráter. Mas os pais, muitas vezes, não têm tempo para influenciar filhos, porque influenciar demanda tempo. É o que Jesus disse para os seus discípulos, ele não os sentou numa cadeira universitária, eu vou ensinar vocês a como serem futuros apóstolos. Ele disse, me sigam e aprendam como eu faço, para que vocês possam fazer depois que eu não estiver aqui. É lógico que Jesus fez discursos maravilhosos, como o Sermão do Monte, mas mais que os discursos, Jesus mostrou com a sua vida o que era verdade. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Me sigam e vocês vão aprender como levar pessoas a Cristo. Mas Jesus não influenciou e não ensinou eles um sermão. Vem aqui, Pedro, eu vou te ensinar um sermão para você pregar quando eu não estiver aqui. Sabe o que Jesus ensinou? Valores, princípios, moral, caráter. E quando ele partiu, os 11 discípulos que ficaram tinham caráter, tinham moral. Eles podiam pregar. Eles podiam ensinar. Não que eram perfeitos, mas o Deus perfeito agiu na vida deles e os tornou qualificáveis para o ministério. Amados irmãos, o maior tesouro que nós podemos dar para os nossos filhos é o caráter cristão. Não abra mão disso. Não coloque isso em segundo plano. Não priorize outras coisas, priorize essa. Porque esta é uma missão que Deus nos deu. E nós vamos ter que dar conta dela. É bom ter família. É maravilhoso ter filhos. Mas nós vamos dar conta dessa missão que o Senhor nos deu. Eu sei que ser um exemplo para os nossos filhos não é fácil. Mas eu sei que o Espírito Santo tem o poder de nos transformar, a fim que sejamos essas pessoas a serem imitadas. Eu creio que todo pai deve chegar diante do filho e dizer, olhe para mim, veja como eu faço e faça igual, porque vai dar certo. Nós temos que ter essa autoridade. Mas muitos pais são assim, meu filho vai escolher. Quando chegar adulto, ele vai fazer a sua escolha. Ele tem a responsabilidade, ele vai ter a responsabilidade. É verdade. Mas nós somos agentes facilitadores. Nós podemos afofar o caminho dos nossos filhos, para que eles sofram menos. E até sofram menos do que nós sofremos. Nós podemos. Mas nós podemos ser passivos e entregá-los à sorte. Sejam o que vocês querem ser. E vocês vão dar conta a Deus. É fácil isso. Seja o que Deus quer que você seja. Porque se não for, você vai dar conta a Deus. Talvez essa seja a melhor frase a ser dita para os nossos filhos. Há uma ordem para todos nós. Há uma ordem para nós pais. Há uma ordem para os filhos. Mas há uma ordem que também cabe a todos nós, indistintamente. É o texto de Mateus capítulo 5, versos 3 a 16. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, a Bíblia diz, independente que você é pai, independente que você é mãe, independente que você é jovem, independente que você é criança, a Bíblia diz, se você é um cristão, se você segue a Cristo, se você leva o nome de cristão, você deve testemunhar ao mundo o que é ser um cristão, porque é isso que o mundo, que Deus quer para o mundo, que eles sejam cristãos. E nós somos agentes influenciadores desses valores. Não porque a igreja manda, mas porque você os reconhece como valor. Eu lembro das minhas irmãs. Meu pai
não deixava elas usarem saia curta. Então põe a saia comprida. Mas o que elas faziam quando iam para a escola? E a saia subia. O que eles faziam quando chegavam em casa? Não é? Crie um código de lei para os seus filhos, não é isso que eu estou dizendo. É mais do que isso. Ensine para eles os valores. E eles vão entender. E eles vão viver de uma forma, não que agrade você, mas que agrade a ele. Porque se não for assim, quando ele sair da sua casa, quando ele não depender financeiramente de você, não depender geograficamente de você, ele vai revelar quem ele realmente é. Por isso nós não pastoreamos os nossos filhos com um código. Nós pastoreamos o coração dos nossos filhos. O que nós queremos moldar é o coração, não é só a atitude, porque a atitude é reflexo do coração. E quem molda o coração? É Deus. Através do quê? Da sua palavra. Agora é triste que há muitos pais que nem conhecem a palavra e como é que eles vão ensinar a palavra para os seus filhos. Quer um conselho aqui? Comece a frequentar a escola dominical. Se você quer influenciar seu filho a praticar a verdade de Deus, vá aprender a palavra de Deus. Porque não tem como dar se você não tem. É verdade. Deixa Deus agir na sua vida. Porque o maior testemunho é aquele que as pessoas podem ver em você. Mas se eles não podem ver, não vai ter força para influenciar a mente e o coração deles. É como um pai ensinando o filho a fidelidade a Deus para que ele tenha uma vida abençoada e esse pai é um fracassado. Que autoridade tem essa mensagem? Filho, se você obedecer o pai, não vai faltar pão sobre a sua mesa. E esse filho passa fome. Filho, nós somos felizes quando obedecemos a Deus. E o pai é triste. E o filho observa que a sua tristeza tem algo interessante. Ele não obedece a Deus. Então nós nos tornamos discursadores da verdade. E não influenciadores à verdade. Porque influenciamos quando vivemos aquilo que pregamos. Mas quando pregamos aquilo que não vivemos, ao invés de influenciarmos, desiludimos pessoas e tiramos dela a esperança. Porque estamos dizendo através das atitudes que não dá certo comigo. E ela vai dizer, em que dará certo em mim, se nem ele que diz que é assim faz, então eu também não preciso fazer, porque não tem jeito, é assim mesmo. Amados, infelizmente estamos percebendo nos nossos dias que o mundo está mais influenciando os crentes e consequentemente a igreja e consequentemente a família do que o crente e a igreja o mundo. Você percebe a influência nos nossos dias da igreja no mundo? Ela existe. Deveria existir. Está diminuindo. Você sabe quem se levantava e se opunha contra o divórcio? Não eram os homens, não eram os deputados, não eram os senadores. E tristemente, né, pastor Alexandre, vamos reconhecer, a Igreja Católica. Ela não aceitava. Sabe quem se opunha e quem se opõe a aborto? A igreja. E é por causa da igreja que o aborto ainda não está legalizado. Mas sabe qual é o problema? A igreja está se rendendo à influência do mundo. E está se posicionando de uma forma passiva a essa influência. Então sabe o que vai acontecer? Como aconteceu. Hoje o divórcio está legalizado. E sabe o que vai acontecer? O aborto vai ser legalizado.
Porque a igreja se rendeu. E sabe o que é triste? É que muitos púlpitos hoje, sabe por que isso é verdade? Porque muitos púlpitos hoje defendem o divórcio entre cristãos. Sabe por que isso é triste? Porque líderes de grandes religiões estão defendendo o aborto. E se você quer o filme que um grande líder religioso dos nossos dias defende o aborto, eu te dou. Vai haver o caos, eu sei. A imoralidade vai acontecer, eu também sei. Mas eu não posso lhe dizer que o que vai contribuir com isso é a igreja. A igreja também vai contribuir com isso. Não é só o coração do homem que se inclina ao mal, é porque a voz daqueles que protestam contra o mal se silenciam e se rendem. Cá entre nós, irmãos, as nossas igrejas estão mais parecidas com a Bíblia ou estão mais parecidas com o mundo? Cá entre nós, só entre nós. Falando honestamente, nossas igrejas estão mais parecidas com a Bíblia ou mais parecidas com o mundo? Sabe o que é triste? Mais parecida com o mundo. Hoje é difícil percebermos diferença entre aqueles que são cristãos e os que não são cristãos. Houve um dia que até a Gretchen disse que era cristã. Houve um dia que a Ayrton Senna disse que era cristão. Nos nossos dias, o Neymar diz que é cristão. Agora, que modelo de influência eles têm sobre as outras pessoas? O de Deus? O da palavra de Deus? Quando você se olha no espelho, com quem mais você se parece? Com Cristo? Ou com um artista, com o homem do mundo, com a mulher do mundo? Infelizmente, essa é a verdade. Porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E sabe por que as igrejas estão influenciando menos as pessoas a Cristo? Porque elas estão se esvaziando de Deus e se enchendo do mundo. Eu percebo isso quando as pessoas chegam aqui, pastor, nós gostaríamos de ter aqui uma baladinha gospel. Fala, vamos puxar a ficha da pessoa espiritual para ver essa baladinha gospel da onde ela está vindo. Não está lá. Homem, mulher de oração. Pessoa que tem devocional diária com Deus todos os dias. Pessoa comprometida com o caráter e com o testemunho cristão. Não vem dessas pessoas. Currículo. Não ora. Não lê a Bíblia. Gosta de balada. Gosta de prazeres do mundo. Então, ela quer que na igreja tenha as mesmas coisas para que ela não se sinta constrangida. Se tem na igreja, sinto-me menos agredida com a minha consciência. É verdade. Irmãos, não estou falando isso para te entristecer só, você deve se entristecer com isso sim. Mas isso deve nos tirar da zona de conforto e nos preocuparmos. Porque nós estamos multiplicando alguma coisa. Nós, como igreja, estamos influenciando a alguma coisa. Nós, como cristãos, estamos multiplicando alguma coisa. E a pergunta é, o que nós estamos multiplicando? Vai sair um pastor da sua família? Um dos seus filhos vai ser missionário? Algum desses vai ser professor de escola dominical? Diácono na igreja? Nós estamos capacitando os nossos filhos intelectualmente, mas desqualificando eles para a vida ministerial. Eles não servem para Deus. Isso é sério.
Os nossos seminários estão se esvaziando. Não há pessoas se interessando para o ministério. Sabe por quê? A concorrência com o profissionalismo é desleal. Pastor, quanto paga uma pessoa no campo missionário? Quanto recebe? Lá no Acre? Lá no meio do rio, no meio dos índios? 3 salários mínimos. Não. Isso aí não. 3 salários mínimos lá no Acre, no meio dos índios? É isso que o pastor Adelmo recebe lá em Vira. Quanto paga? Um homem formado em faculdade, doutorado, mestrado, quanto paga? 10, 20 salário mínimo. Opa, o que você vai escolher? As pessoas não estão interessadas mais em ser parecidas com Deus, elas estão mais interessadas em ter dinheiro para alimentar suas vaidades. É verdade. Nada contra carro, nada contra casa, nada contra o dinheiro, mas as pessoas estão priorizando isso. E a multidão estão indo para o inferno. Cada um com cada qual. Quantos vão sair da sua família e vão ser pastores, missionários, que vão ser professores de escola dominical, diáconos, que vão servir na igreja, que vão se interessar pelas coisas de Deus? Mas muitos dos nossos filhos vai ficar aqui na igreja até ele sair da sua casa, porque quando sair da sua casa, não volta mais para a igreja. Porque eles vieram por obrigação e não por devoção. Muitos vão dizer assim, que saco, desculpa, ok? Que saco está aqui. Não aguento. Vambora, mãe. Vambora, mãe. É assim. Mas se você não tem prazer de estar aqui, espere que seu filho tenha. Pastor, eu não vou na igreja, mas eu mando meus filhos para a igreja. Que maravilha, você é ótimo. Se a igreja é importante, você deve vir com os seus filhos. Porque eles vão fazer do futuro o que você faz. Hoje eu vou porque meu pai manda. Quando o meu pai não mandar, eu faço como ele. Não vou. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos, que os nossos filhos sejam ricos, formados, com boa profissão e desqualificados para servir a Deus. É isso que nós queremos. Ou nós queremos que eles tenham uma boa profissão, mas eles têm a primeira profissão. Eles são adoradores de Deus. Eles têm um caráter cristão. Meus amados, quem está te influenciando? Ou no que você está influenciando? 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Lembre-se disso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O mundo não tem nada a nos oferecer, a não ser promover destruição e miséria. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho dos pecadores, porque o final deles é a morte. Mas na roda onde você está, o que está acontecendo são coisas que influenciam as pessoas a serem mais parecidas com Cristo? As influências vão determinar o nosso presente e futuro, e eu quero encerrar. Lembre-se de Gênesis capítulo 3, verso 17. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher. E observa aqui, destes ouvidos à voz da tua mulher. Cedestes à influência dela. E comece da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. E com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Suas escolhas estarão determinando o seu futuro e o seu presente. Suas escolhas estarão levando você para a felicidade ou para a miséria. Adão escolheu aceitar a influência da mulher, que aceitou a influência da serpente. Leia a história de Adão e Eva e você vai conhecer as consequências de aceitar essa influência.
Mas não só de Adão e Eva, Deus escolheu um povo e tentou influenciar esse povo através da palavra de Deus. Veja o que aconteceu quando eles se afastaram desta influência e cederam-se a influências do mundo. O que aconteceu? Destruição e miséria. Não porque, sabe por que Deus não é ditador? Deus sabe o que é bom. Deus sabe o que é bom. Você talvez não entenda. Às vezes nós temos que ser como nossos filhos, que a gente fala para ele, me obedeça, você não entende isso, mas o pai sabe o que está falando. Não é assim que você fala para o seu filho? Eu sei o que eu estou falando. Me obedeça. Então, sente-se na cadeira e deixa Deus falar assim com você. Eu sei o que estou falando. Obedeça. Você não entende, mas você vai entender no seu futuro. Faça isso. Faça o que você quer que o seu filho faça com Deus. Você não quer que ele obedeça a você? Sem questionar? Mesmo que ele não entenda, não é isso que você quer. Você não entende, mas obedece. O pai sabe o que é melhor para você. Faça isso com Deus. Deus está dizendo, eu sei o que é melhor. Você não vai entender nada agora. Mas no futuro você vai entender e você vai agradecer. Então obedeça. Mesmo que você não entenda. Mesmo que seja difícil obedecer, obedeça. Deus sabe o que ele está falando. Eu sei que para isso você vai ter que desligar a Globo e outros canais. Mas se isso é o necessário, desligue. Porque muitos de nós estão gastando tempo junto com a família, permitindo que pessoas ligadas à feitiçaria, pessoas ligadas a Satanás, estejam nos influenciando. Desligue a Globo e abra a Bíblia. Faça isso. Em vez de você aumentar os números de canais da TV paga, diminua. Não gaste R$300 com TV paga. Tenha todos os canais. Diminua. Primeiro que você não vai ter tempo de assistir todos os canais. E segundo, porque a Bíblia é melhor do que aquilo que o mundo nos oferece. Mas a Bíblia diz no Salmo de número 1, versículos 1 a 3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão. Sabe o que está escrito no final? E tudo quanto fizer, prosperará. Todo mundo quer a prosperidade, mas não quer abrir mão das amizades mundanas. Todo mundo quer a felicidade, mas não quer meditar na palavra de Deus dia e noite. Você vai colher o que você planta. Felicidade é consequência, não é só um desejo, não é só uma vontade, é consequência. Feliz é aquele que medita na palavra de Deus dia e noite. Feliz é aquele que se afasta do mundo e se aproxima de Deus. Você quer ser feliz? Se afaste do mundo e se aproxime de Deus. Você quer miséria e destruição? Se afaste de Deus e se aproxime do mundo. Deus estabeleceu um critério para julgar as coisas. Se somos influenciados por Ele, somos o que Deus quer que sejamos. E é muito importante percebermos quem está nos influenciando. A Bíblia nos diz, no Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Deus quer abençoar a sua vida, mas Ele quer que você aprenda com Ele a ter uma vida feliz. Ele se apresenta como professor e mestre. Diz que é o sábio dos sábios. Mas existe a serpente, que diz que sabe mais do que ele e que tem uma proposta melhor do que ele. Você vai escolher seguir a serpente ou seguir Deus, porque ao final
É essa escolha que estamos fazendo. Porque o que está no mundo é a influência da serpente. Mas o que está na palavra de Deus é a influência de Deus. Você vai dizer para você mesmo qual a influência que você quer ter sobre a sua vida. E ela vai determinar o seu presente e o seu futuro. Quer um conselho? Faça uma boa escolha. Deixa Deus falar com você. Abra a palavra de Deus. Deixa Deus te ensinar. É o melhor caminho. Abra a palavra de Deus, ensine aos seus filhos. É a melhor herança e a maior que você pode deixar para os seus filhos. Porque haverá um tempo que você vai olhar para trás e vai descobrir uma coisa. Eu podia ter feito e não fiz. E sabe o que vai ser nesse dia? Tarde demais. Então, hoje é o dia de tomarmos as decisões, de nos libertarmos daquilo que é errado e de nos aproximarmos daquilo que é certo, se queremos a felicidade. E se entendemos que a felicidade é aquela que Deus nos propõe.